Olá, tudo bem? Hoje a gente inicia o 31º podcast do Filosofia em Foco. E hoje, como vocês podem ver, estamos com um cenário diferente, né? Além da minha pessoa e de Marcos, que a gente sempre apresenta, hoje tem um convidado, que é o advogado Ivo Medeiros. E o tema, claro, de hoje é a Apologia de Sócrates, uma perspectiva filosófica e jurídica, né? Porque, como eu já frisei, Ivo é advogado e vai discorrer nessa perspectiva jurídica. Já Marcos vai trazer a questão mais filosófica, né? E Sócrates, para quem não sabe, né, é considerado o patrono, né, da filosofia. Ele foi acusado, julgado, condenado. E isso o Marcos vai trazer para a gente. E também, claro, em certa altura, Ivo vai falar nessa perspectiva, né? Vai pegar o tema e abordar a perspectiva jurídica. Então eu já passo a bola aqui, ou a palavra, né, para Marcos, para as considerações iniciais, e depois Ivo também fará suas considerações iniciais. Não é, Marcos? É isso, Walter. É um prazer sempre estar aqui com você, né? É bom que a gente tenha retomado esse convívio, né? Isso. Alguns episódios com a sua ausência, né? E é sempre um prazer fazer o Filosofia em Foco. Como você disse, hoje a gente já está marcando o 31º episódio, né? Isso. É uma caminhada, né? A gente percebe que as coisas vão acontecendo e para mim, para Walter, é sempre um prazer enorme estar produzindo esses episódios para que a gente possa levar a filosofia de uma maneira mais simples, mais desmistificada para você que não é da filosofia, né? O nosso trabalho não é para quem é da academia, não que as pessoas da academia não possam ver, mas é uma linguagem mais simples para que possa ter acesso, né, dar acesso a quem não é da filosofia e com a possibilidade de se interessar, né, a aprofundar na filosofia, né? Então, sejam todos bem-vindos. E hoje, como o Walter falou, temos a grata satisfação de trazer aqui o Dr. Ivo Medeiros, advogado aqui, para nos prestigiar com uma fala, né, sobre a apologia de Sócrates. Como o Walter disse, a gente vai fazer em duas partes, claro, interagindo, mas trazendo uma abordagem na perspectiva mais filosófica e depois uma perspectiva mais jurídica, né? Então eu já passo aqui para o Dr. Ivo aqui para ele fazer as suas saudações e suas considerações iniciais. Por favor, fique à vontade, seja bem-vindo sempre. Boa noite, Walter. Boa noite, Marcos. Boa noite a você, internauta que está nos acompanhando através das mídias sociais, né, do canal do YouTube. E gostaria de dizer que é uma honra estar aqui participando hoje do Filosofia em Foco, do podcast, que eu acompanho desde o primeiro programa, desde a época lá de março, quando surgiu, tivemos o primeiro episódio, certo? E aproveitando a ocasião, Walter, Marcos, gostaria de parabenizá-los pela ultrapassagem da marca de 500 inscritos aqui ao canal. Então, parabéns a vocês dois e toda a equipe que faz o Filosofia em Foco, e espero que com a minha contribuição eu possa somar um pouco mais para que o canal cresça e leve cada vez mais a filosofia para aquela pessoa que não é da academia, que vive da filosofia, aliás, que tem a filosofia do dia a dia, mas não conhece. Então, eu gostaria de ter o prazer e a satisfação de participar desse momento importante dentro do podcast. Isso, ok. Então, como a gente já falou, né, Marcos vai abrir, vai fazer a sua explanação, né, sobre o tema, repetindo, olha, o tema é bonito, Apologia de Sócrates, uma perspectiva filosófica e jurídica. Então, Marcos, é com você. Ok, obrigado. Vamos começar esse episódio com uma seguinte perspectiva, né? A gente sabe, inclusive, já através de um outro episódio que gravamos sobre a Sócrates, né? Falamos um pouco sobre ele, da importância que Sócrates tem para a construção da teoria do conhecimento na filosofia, né? Tudo vem a partir dele. Claro que a filosofia começa um pouco antes, com Tales de Mileto, né, o pré-socrático, mas a filosofia com F maiúsculo, a gente pode dizer que realmente começa com Sócrates, com aquele ato de perguntar
de indagar, de questionar, sempre na perspectiva de tentar encontrar uma verdade, né? Tratando das questões que estão em torno das relações humanas, como, por exemplo, a questão da virtude, da justiça, do bem, do belo, né? Das coisas que podem enaltecer, né? As relações. Digamos assim, uma filosofia mais voltada para um tipo de antropologia, né? Já que envolve os homens, certo? Então, assim, eu gostaria de começar com 3 questionamentos. O primeiro deles seria o seguinte: o que teria sido da fama de Sócrates, a qual conhecemos hoje, se ele tivesse morrido, né? Se ele tivesse morrido de morte natural, apenas sendo, digamos assim, amado, né? Querido pelos cidadãos atenienses, né? Pelos cidadãos da região ali de Atenas, na Grécia. Ou ainda, o que teria sido dessa fama de Sócrates se ele tivesse aceitado algum tipo de clemência ou algum tipo de acordo, na perspectiva de que ele pudesse trocar, né, a pena máxima por uma prisão ou por o pagamento de uma multa, certo? Ou ainda por um exílio, né? Então, ou ainda, se ele tivesse aceito a possibilidade de uma fuga muito bem tramada pelos seus amigos e alguns discípulos que chegaram a arquitetar, a planejar, e que ele muito racionalmente recusou. Então, eu poderia responder: eu não sei qual seria essa reputação dele hoje. Né? Uma incógnita, né? Não sabemos, né? Mas sabe-se que ele lutou sempre em busca de uma verdade, em busca do que era o correto, né? Do que era o ético, né? Do que era o moral, do que era justo, do que era virtuoso. Então, sobre isso a gente não tem dúvida, porque Platão, que é exatamente o maior discípulo dele, teve o trabalho de escrever, né, tudo que Sócrates não escreveu, porque Sócrates não escreveu nenhuma palavra, mas Platão fez isso. E dentre as obras que Platão escreveu, tem uma que é a Apologia de Sócrates, certo? Essa obra de Platão é escrita, né, onde o Sócrates conta a história de vida dele, desde o momento em que ele sofre uma acusação, depois ele vai tentar se defender dessa acusação no tribunal, ao julgamento dessa ação e finalmente a conclusão através de uma sentença. E a gente sabe que a sentença foi a morte tomando a cicuta, que é um veneno natural, produzido a partir de ervas, né? Então, essa obra, Apologia de Sócrates, é uma obra que trata dessas questões, né? Da acusação, da defesa, do julgamento e da sentença, certo? E eu vou fazer uma contextualização bem rápida, para já passar a palavra para Ivo, né? E dizer que ele cita nessa obra que, na verdade, essa acusação ela é feita por 3 pessoas, né? São 3 representantes dos atenienses, mas, na verdade, um deles é que representa todos os demais, que é o Meleto. Meleto era um poeta, certo? Representante da classe dos poetas. O Ânito era representante dos artesãos, dos artífices. E o Lícon era um orador, representante da classe dos oradores, né? Então, que acusação é essa? Ele é acusado, Sócrates é acusado de
corromper a juventude, certo? Acusado ainda de não acreditar nos deuses que os gregos, os atenienses acreditavam, e ainda mais de introduzir novos deuses. Então, era uma acusação muito séria, não é? E aí, diante dessa acusação, 500 pessoas vão para o tribunal para julgá-lo juntamente, né? E ele vai fazer sua própria defesa, né? Tem um termozinho que depois o doutor Ivo aqui vai explicar. Ainda hoje se pode fazer, o advogado pode fazer a defesa, né? Quando for o caso. Mas assim, na época, o próprio indivíduo podia ir lá e fazer a defesa. E ele vai dizer que toda aquela acusação que Meleto está trazendo, na verdade, não passa de calúnia, né? É uma calúnia que ele cria e vai passando para outras pessoas e vai criando aquele ódio, né? Para que Sócrates chegue naquela condição. Mas que tudo isso não passava de uma calúnia em função de uma prática que ele tinha, né? E aí ele vai dizer que prática é essa? Num certo dia, ele foi, juntamente com Xenofonte, que era um amigo, ao oráculo de Delfos, que era um templo que tinha lá, onde as pessoas queriam prever o futuro, alguma coisa, iam fazer perguntas, e o oráculo respondia, né? Então, Xenofonte faz a pergunta: quem é o homem mais sábio de Atenas, né? E, curiosamente, a resposta é que seria Sócrates. E ele não aceita aquilo, porque ele não se acha um sábio, ele não se acha uma pessoa sábia, né? Então, ele fica imaginando quem é sábio. Havia uma classe de pessoas na cidade, chamados sofistas, né, que eram considerados como sábios e que ensinavam, tinham o domínio da oratória e tal, e ensinava aos grandes aristocratas e os seus filhos a arte da oratória, preparando esses jovens para a política. E aí ele chega e imagina, eu acho que os sofistas são sábios, né? Aí começou a fazer esse trabalho de questionar, de perguntar. E ele saía perguntando às pessoas. Por exemplo, chegava uma pessoa do exército, que era muito corajoso, então ele chamava e ele perguntava: você sabe, você é corajoso? Eu sei que você é corajoso, já lutou em várias batalhas e tal, mas você sabe o que é a coragem? Sei. Me diga o que é a coragem. E depois de uma conversa, a pessoa não sabia o que era coragem. Então ele ia para o outro, né? E você, me diga o que é a virtude? E aí, depois de uma conversa, não sabia o que era a virtude, né? E assim sucessivamente. Esse tipo de questionamento, de indagação que ele saiu fazendo, causou duas coisas. Primeiro, a impressão de que ninguém era sábio, porque achava que tinha o saber e, no entanto, quando era questionado sobre esse saber, ele não sabia, né? E a outra questão é que, por conta disso, foi criando uma onda de inimizade contra ele e ele foi ficando, digamos assim, um pouco rechaçado, e que aquilo foi o motivo pelo qual ele chegou até o tribunal. E que a calúnia que levantaram foi oriunda desse processo dele, que não tinha nada a ver, né? Então, ele faz a defesa, só que o momento político que estava se passando lá era um momento muito difícil, no sentido de que havia muita corrupção e havia os interesses próprios, né? Esses próprios sofistas eram muito poderosos, assim, tinham muita influência na política, e de maneira que a sentença
me parece que eram 500 cidadãos que estavam ali. Seriam os jurados. 500 e... Jogadores. Jogadores. 500, Jogadores mesmo. e dos 500, a votação ficou 240 a 260. Foi 60 votos. Foi, então, 240 a 260. Deram 500, 240 a 260. Eu acho que era mais ou menos assim a lógica, os números. Enfim, de maneira que ele foi condenado, né, a tomar a cicuta, né? Ou seja, foi uma pena de morte. A pena de morte a condenação foi tomar o veneno, né? Agora, moral da história, né? Você percebe que ele, em momento algum, primeiro, saiu daquele viés do que era o correto, né? Ele sempre primado pela virtude, né? Pela justiça, e ele era um cidadão ateniense tão convicto e que aceitava a virtude, né? Mesmo quando essa virtude a justiça, mesmo quando essa justiça fosse injusta, mas que era, digamos assim, representada pela lei, né? Ele acatava a decisão porque era o que o corpo da justiça tinha determinado. Então, O justo, né? Exatamente. Então, penso ele que acatou ele pela lei, mas ele sabia que era injusto. Talvez se ele pensou, se eu não aceitar, vou tornar o Estado mais fraco ainda, né? Porque também, tinha lei, né? E também tem uma outra perspectiva, que era assim, sobre o legado que ele construiu. Sim, claro. Né? Ele E sempre os valores, né? Os valores e tal. Então, ele não queria ir Na contramão. Na contramão, exatamente, né? E aí, eu vou, basicamente, esse breve resumo aqui, né? E eu vou passar aqui para o doutor Ivo aí, já fazendo as suas considerações com base na minha fala e no que leu e na perspectiva jurídica. Bom, pode estar à vontade. É difícil começar a falar depois de uma explicação tão bem. Eita, eu queria só fazer antes de começar, quando o senhor questiona o que seria de Sócrates caso ele não tivesse tido a pena capital, se ele tivesse fugido ou pagado a multa, eu não sei o que seria, mas eu tenho uma leve impressão de que ele seria muito infeliz, porque ele estaria traindo algo que é intrínseco a ele. Princípios. O princípio dele, que era de sempre buscar a verdade. Sim. E isso eu vou até chegar lá mais para frente, eu falo um pouco sobre essa questão. Né? E para começar, de verdade, eu queria dizer que quando surgiu o convite para participar do Filosofia em Foco, do podcast aqui, eu fiquei um pouco receoso e tendencioso a não aceitar, Marcos. Porque, apesar, Walter, de a gente ver na faculdade filosofia, é uma filosofia muito básica. Né? É uma cadeira, são apenas 6 meses de algo que é tão profundo. Então, eu fiquei meio receoso por conta disso. Porque só agora é que eu comecei a abrir um pouco a minha mente para o que é filosofia. Entendi. E, conversando com o Marcos, ele me explicou qual era a intenção do episódio de hoje, que era fazer uma visão filosófica e uma visão jurídica da apologia de Sócrates. Então, com isso, eu aceitei o desafio, porque como advogado, eu poderia fazer uma visão jurídica e não filosófica, né? E... Viu, sem querer lhe atrapalhar, até porque eu entendi o tema que Marcos trouxe, justamente porque se trata de um julgamento, né? Isso. Então, um advogado é bom e, claro, com algumas pinceladas da filosofia, mas principalmente jurídica, como foi esse julgamento, se foi correto, se não foi, eu acho que o pessoal aqui está ávido para saber. Justamente. Então, o que ocorre?
eu vou fazer uma breve análise, até porque eu não sou muito gabaritado para falar de algo tão profundo, e eu dividi essa minha análise em três pontos, que são: a Apologia de Sócrates deve ser vista como uma obra literária ou uma obra histórica. Sim. Certo? O segundo ponto é a convicção de Sócrates com a conclusão do julgamento. E, por fim, a forma como Sócrates se comportou durante todo o julgamento. Certo? Eu dividi essa minha análise em três ocasiões para tentar dar uma celeridade na explicação. Então, veja só, seria a Apologia de Sócrates uma obra com caráter literário ou uma obra com caráter histórico? Eu posso estar enganado, mas o meu entendimento é que seria uma obra literária. Mas não me entenda mal. Eu não estou dizendo que não houve um julgamento e nem como foi o julgamento. Sendo que, como Platão ele não utiliza documentos irrefutáveis do julgamento, não tem como dizer que o julgamento ocorreu daquela forma. É fato que aconteceu o julgamento, até porque existem outras fontes. Não é isso, Marcos? Isso. Existem outras fontes que corroboram o julgamento de Sócrates falado por Platão. Xenofonte tem uma outra, uma versão do julgamento. Eu não li, eu confesso que eu não li essa versão do Xenofonte, né? Eu dando uma pesquisada, eu vi até, inclusive, que há documentos da Igreja Católica que falam, que citam o julgamento de Sócrates. Eu não sei muita veracidade, mas eu encontrei essa fonte. Mas o que eu quero dizer com isso? Que como há uma lacuna jurídica da obra, eu não posso analisar essa obra como uma obra histórica. Então, a meu ver, a Apologia de Sócrates é uma obra literária baseada, fundamentada em um acontecimento histórico, que foi o julgamento Sim, de Sócrates. claro. Correto. Certo? É uma obra onde Platão presenciou o julgamento e escreveu sobre isso. Narrou, né? Certo? Esse é o primeiro ponto que preciso deixar. Não, bem colocado, já lhe parabenizo, realmente. Já entrando na análise do julgamento em si, da obra literária de Platão, desde a minha primeira lida, eu tive uma forte convicção que Sócrates ele já sabia como terminaria o seu julgamento. Né? E ele tinha, a meu ver, a certeza que ao final do julgamento ele seria condenado. E por que eu falo isso? Sócrates, em momento algum, no seu julgamento, ele fez uma defesa dele. Ele não se defendeu. Ele buscou defender o que ele fala. Entendi. A verdade que ele busca. Que logo no começo de sua defesa, ele fala: eu não irei persuadir ninguém. Eu irei apenas trazer a verdade dos fatos, que não são as que trazem meus acusadores. Então, veja, Sócrates, ele não estava ali naquele julgamento para se defender. Ele queria mostrar aos 500 julgadores que ele estava falando a verdade naquele momento. E que em nenhum momento ele tentou corromper os jovens e nem trair, negar os deuses do Estado, muito menos trazer novos deuses. Pois não. Certo? E além disso, Walter, Sócrates sabia que apesar da acusação ter sido feita por Meleto, por Ânito e por Lincoln, existia pessoas muito poderosas por trás deles três. Né? E o que é que eles queriam, na verdade? Como Marcos falou, eles queriam, de uma certa forma, calar a voz de Sócrates. E a única forma de
desses grandes pessoas poderosas atenienses, de conseguir isso, era com uma pena capital. Né? Então, olhando por esse prisma, a gente consegue observar que o julgamento de Sócrates, ele foi uma espécie de censura, que era censurar a liberdade de Sócrates de ensinar, de falar, de se expressar da forma como bem entender. Certo? Sim. E Sócrates, ele sempre buscou, especialmente com os mais jovens, que eles buscassem o autoconhecimento, buscassem a verdade, buscassem a virtude. Então, para os grandes os poderosos, as pessoas poderosas atenienses, isso não era bom. Porque aí tinha toda uma como é que eu posso falar? Uma geração que ia Que estava pensando por si própria. que estava indo de encontro ao que essas pessoas poderosas pensavam. Então, queriam ali perpetuar o poder, e com essas novas pessoas, os jovens pensando de forma autônoma, iriam de encontro a esses pensamentos. Então, esse julgamento de Sócrates foi justamente para tentar censurar, para tentar calar a voz de Sócrates. E é por isso que a gente pode dizer que o Sócrates, ele é um símbolo da defesa da liberdade de expressão. Porque ele podia, Walter, ter tido uma pena, como o Márcio falou, uma pena mais branda. Pagar uma multa e até mesmo fugir. Mas, para Sócrates, ele aceitar uma pena mais branda, aceitar uma pena mais branda, pagar uma multa, seria confessar algo que ele não fez. E para Sócrates, ele preferiu morrer do que negar a sua verdade, do que negar seu pensamento, negar seu posicionamento. Então, para Sócrates, é por isso que eu comentei, Marco, que eu não sei como seria Sócrates se ele tivesse aceitado essas oportunidades que surgiram na frente dele. Mas, com certeza, ele seria uma pessoa mais infeliz. Ele tem uma crise existencial, né? Talvez. Porque ele estaria negando tudo que ele representa. Não Entendi. só o que ele era. É maior do que ele. E também tem uma questão aí que não só, eu concordo plenamente com você, ele realmente seria mais infeliz, até por conta da consciência que ele tinha, né? Mas também fico querendo entender essa resposta numa outra perspectiva, que seria nessa dimensão que Sócrates conseguiu atingir na filosofia para todo o Ocidente, né? E que isso, de certa maneira, é devido a Platão, porque se Platão não tivesse escrito nada do que... Porque a oralidade se perde, o que está escrito é que Perpetua mais. Então, uma das coisas que fez com que Platão continuasse o legado de Sócrates foi, primeiro, porque era discípulo dele, mas ele poderia simplesmente esquecer o pensamento de Sócrates e criar o seu próprio sistema, como, aliás, ele fez isso depois de um tempo que conseguiu trazer todo o pensamento socrático. Ele né? fez o dele sem esquecer o outro. Isso. Então, não sei, mas assim, eu fico imaginando que talvez o que fez Platão ter esse comportamento de escrever, né, tudo sobre Sócrates, não só a apologia, mas todos os outros textos, os diálogos e tal, foi exatamente o fato de que Platão não aceitou essa condenação de Sócrates. E por isso ele criticava, uma das razões por que ele criticava a política da época, a democracia da época, que já era uma democracia falida. Corrompida, né? Porque antes houve a democracia de Péricles, né? Que coincidiu inclusive com o nascimento de Platão. E depois essa democracia ela se corrompe, né? E então vira outra coisa, talvez uma demagogia, não sei, enfim. Sim. Então ele critica isso, né?
E então, talvez isso, quando eu fiz aqueles três questionamentos iniciais, era mais nessa perspectiva. Mas Claro, você claro. trouxe uma outra que eu nem visualizei, que por sinal é muito interessante e eu concordo plenamente com você. Não, é interessante. Seriam dois, digamos assim, duas coisas para você pensar. Primeiro, essa como o Ivo traz aqui, né, de que ele não ia ser uma pessoa infeliz, né, porque estava totalmente na contramão de tudo aquilo que ele acreditava. E depois, nessa condição de que ele avança ao longo dos séculos, né, e que chega até nossos dias. Né? Pode falar. Isso, justamente. É interessante o que ele disse, né? Na hora ele preferiu a morte a negar, né, o pensamento dele, né? E é interessante também trazer à baila um assunto muito atual. Você vê que as coisas têm link, né? Atual, que é a liberdade de expressão. E como eu disse, ele conhecendo um pouco mais o julgamento de Sócrates, é nítido que ele se torna um símbolo Com certeza. na defesa da liberdade de expressão, Uhum. por conta de toda essa censura que ele sofreu, da possibilidade que ele tinha de negar de sua filosofia, digamos assim, e sair impune, mas não, ele preferiu assumir o que fez, aliás, assumir o que falou, não negar o que ele pensa e o que ele acredita, e com isso ele acabou recebendo a pena capital. Sim. Por fim, o terceiro ponto é em relação à defesa de Sócrates em si. Né? Eu fiquei muito impressionante com a oratória de Sócrates na sua defesa. Porque ele, com uma forma muito bem feita, ele se portou de uma maneira muito ínclita e conseguiu refutar todas as acusações que seus acusadores o fizeram. Né? E ele mostrou com a verdade, porque ele fala no começo de sua defesa, que não vai persuadir ninguém. Ele vai apenas trazer a verdade dos fatos. Então, com a verdade, ele conseguiu destruir toda a acusação que foi feita contra ele. Ele mostrou a fragilidade e as contradições de Meleto, por exemplo, quando ele questiona Sócrates, acusa Sócrates de não acreditar nos deuses. Ao mesmo tempo que ele acusa Sócrates de não acreditar nos deuses, ele afirma que Sócrates acredita em demônios. Ora, Sócrates deixa bem claro isso na sua defesa. O que seria o demônio, se não o filho de deuses com as ninfas? Me corrija se eu estiver errado. Então, como é que ele pode acreditar em demônio, que é filho de um deus com a ninfa, e não acreditar nos deuses? Com Então, certeza. ele mostra Uma contradição, né? Ele mostra a contradição e a fragilidade das acusações. Né? E, como o próprio Sócrates fala no começo do julgamento, apesar de ser a primeira vez que está participando de um julgamento, que por isso poderia parecer um estrangeiro na forma de falar, ele impressiona até mesmo os maiores advogados que a gente tem hoje em dia. Com certeza. Certo? E, para mim, o texto, a obra de Apologia de Sócrates de Platão, ela deveria, por conta de toda essa defesa que Sócrates faz, de ser uma matéria obrigatória. Já falei isso. De ser uma matéria obrigatória de todos os advogados que desejam ser advogados criminais. Entendi. Todos os advogados que pensam em participar de um júri precisam ler a obra de Platão. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, Ivo, a gente vê o seguinte, né? Pela eloquência, pela oratória e também com base na verdade, né? No justo, no verdadeiro. Se fosse
né? Ele tinha consciência, claro, que já era uma coisa planejada, né? Uma coisa já feita nos bastidores, mas, vamos dizer assim, numa questão hipotética, se fosse um julgamento justo, correto, ele teria sido absolvido à unanimidade. Não, e outra coisa, Walter, que é importante dizer, ele sabia da condenação dele, mas mesmo assim, a sentença foi de 60 votos de diferença. Sim, sim. Algo que eu acho que nenhum acusador pensava que Sim, ia sim, correr. sim. Porque existia, como eu disse antes, uma forte busca para censurar. Claro. Mas Então, mesmo assim sensibilizou mesmo assim, muita ele gente. conseguiu modificar a votação de uma grande maioria. Assim, de uma grande maioria não, porque ele acabou perdendo. Mas de uma grande quantidade. O que não se esperava, né? Justamente, Só, não se esperava. só fazendo a correção, é 280 a 220. Isso. 280, 60... 60 é diferente. 280 é favorável à condenação. E 220... pela absolvição. Então, porque eu falei o número, eu me equivoquei. É 280, 220. E a gente pode fazer até uma leitura, o que você disse agora. Mesmo pessoas, aquilo combinado, mas você vê aí que tem gente ainda que, na hora H, mostra a sua grandeza, né? Essas pessoas que viram o falar, né? Que viram que ele estava dizendo a verdade, que sabiam que estava planejado, mesmo assim mudaram o voto, porque talvez se você voltar ali na história fazendo, e se você conseguisse entrar nos bastidores de tudo que levou a esse julgamento, era para ser todo mundo quase, para não dizer que era unanimidade, mas ser uma diferença só de 10 votos, vamos dizer assim, contra... só 10 votos a favor dele. Né? Somente isso. Mas você vê que, pelo que ele fez a defesa dele com base na verdade, conseguiu mudar o voto de muita gente, o que eu acredito também, como você diz, que deve ter surpreendido até quem organizou aquele teatro. Justamente. Ok? Bom, eu acho que se tem alguma pergunta? Não, eu acho o seguinte, eu aprendi mais e eu acredito quem está em casa, né, de forma simples, né, não só a explanação de Marcos, também a explanação de Ivo, trazendo, né, uma perspectiva jurídica, né, mostrando as questões jurídicas, né, a partir do texto que ele leu, da história, né, do ponto de vista, a partir de um fato histórico que tem essa narrativa, como você bem disse, com a obra literária, ele vê questões jurídicas e mostra, né, à luz do direito, né, inclusive dando uma contribuição grande, dizendo que essa obra deveria estar na cabeceira de todo jurista, principalmente, aliás, advogados que pensam em trilhar pelo caminho criminalístico, né? Então, eu agradeço, né, já aqui, meu nome, também Marcos vai fazer a participação brilhante, né, desse jovem advogado que é Ivo Medeiros, né, trabalhando esse tema, que, claro, como ele disse, não é só jurídico, mas tem muito de filosofia também. E aqui eu digo o seguinte, se você gostou, né, deixa o like, se inscreva, né, Marcos? Porque a gente cada vez mais está chegando próximo do nosso objetivo, que é levar filosofia até você de uma forma simples, clara e, o mais importante, que faça com que você se interesse por esse, vamos dizer assim, ramo do saber. Isso. É isso, já estamos chegando aos finalmente, né? E só agradecer aqui a presença aqui do advogado Ivo Medeiros. Seja bem-vindo. Sempre que quiser voltar, volte. E foi muito bom a sua fala. Somou muito e é isso que a gente quer. Somar para que a gente possa sempre melhorar, né, o Filosofia em Foco. Pode aí fazer suas considerações finais e a gente encerra. Eu queria agradecer novamente pelo convite para participar aqui do Filosofia em Foco e pedir a você, internauta, que curta, comente o que você achou do programa e compartilhe para os seus amigos, para mostrar para você que é estudante de direito, para você que é advogado iniciante, a importância da apologia de Sócrates para o advogado. Então, compartilhe com seus amigos, mande para os seus alunos, para os seus amigos, para os seus colegas no grupo de WhatsApp e se inscreva no canal. Isso, valeu.
Ok, obrigado e até a próxima, Walter. Isso.